Olá pessoal, estamos começando o terceiro episódio do nosso podcast O Encantado Educa. Hoje um programa muito especial, nós estamos aqui no Encanta Hub, que é o novo centro de inovação e tecnologia de Encantado, que já está com atividades sendo realizadas. Há poucos dias nós tivemos o primeiro Festival Encantado Criativa, um movimento já que trouxe as escolas, os alunos aqui para esse espaço, não só já para conhecer também os ambientes desse prédio que é incrível, aqui onde era o antigo campus da Univates, mas também já para se pertencer às atividades que vão ocorrer a partir de agora. O Encanta Hub, que é um espaço idealizado pela Secretaria de Inovação e Educação de Encantado, com apoio de diversos parceiros. No programa de hoje nós temos a participação da Bruna Costa da Silva, ela que é gestora de projetos de educação do Sebrae, também a coordenadora da Rede Calábria, Karen Luciane Ramos, as professoras ou os professores, a Caroline Medeiros e também o Rodolfo Froza, e duas alunas, a Maria Vitória Marques e a Isabelle Mella Marchetti. Nós vamos falar um pouco do que foi este Festival Encantado Criativa, mas também a percepção deles, de que forma, a expectativa que eles têm para aproveitar esse espaço do Encanta Hub. Deixa eu começar com a Karen, que é a coordenadora da Rede Calábria, que tem um trabalho fundamental também no turno inverso aqui com as escolas de Encantado e que será uma das protagonistas, certamente, desse espaço do Encanta Hub. Tudo bem, Karen? Como é que vai? Oi, tudo bem? Então, eu participei à noite do workshop, onde tiveram a presença de professores, né? E Karen, esperava algo novo e foi totalmente novo. Então, foi muito produtivo. Nós aprendemos coisas novas com a inteligência artificial. Nós já conhecíamos, mas com os profs a gente conheceu um método novo, assim. Deixa eu colocar já a Bruna na conversa, a Bruna que integra o Sebrae, que é um dos principais parceiros também desse projeto. Bruna, fala um pouquinho desse início de atividades, como é que vocês também se inserem nessa iniciativa aqui de Encantado, como é que vai? Com certeza, tudo bem, olá pessoal, para a gente é um privilégio, assim, um prazer poder integrar a programação pensada com tanto carinho pelo município para acolher os alunos no primeiro movimento do Encanta Hub, né, que foi o Festival Encantado Criativo. Então, nós estivemos participando com os estudantes das séries finais, ofertando oficinas de inteligência artificial, pensamento computacional, e tivemos também um espaço, chamamos por Entre Mundos, é um game do Sebrae, para dialogar com o estudante sobre as temáticas do mundo do trabalho, criatividade, inovação e o empreendedorismo também. Porque o empreender na escola, ele vai para além da abertura de negócios, né? É um empreender para a vida, para ajudar o estudante a tomar decisões e escolher o seu caminho. Como é que foi para o Sebrae perceber esse movimento aqui em Encantado, Bruna, no sentido de também ter uma visão do empreender e já começando na sala de aula? Muito legal. Encantado já vem fazendo todos esses movimentos, né? Tanto na educação regular quanto em contraturnos, né? Para ficarem. E para nós é muito importante poder somar, então, com oficinas, para que os estudantes aprimorem os seus conhecimentos, né? Entendam um pouco mais do que é o empreender, que o empreender na escola pode ser o desenvolvimento de um projeto e que esse projeto conecta com as necessidades reais que a comunidade tem e que no futuro, então, pode se tornar uma startup ou um negócio. E a percepção de vocês desse espaço aqui, essa transformação que houve aqui em Encantado? É incrível, né? Encantado, assim, nos últimos 2, 3 anos, na minha percepção, desde que eu retornei aqui para a região, mudou completamente, né? Tem tido novas perspectivas, um olhar para os professores também, né? Com o desenvolvimento da premiação, em que os profs têm os projetos inscritos, e eu tenho certeza que o Festival Encantado Criativa foi o primeiro movimento apenas, né? Muito ainda vai ser construído e a gente está bem animado pensando no próximo ano. Legal, essa é a Bruna do Sebrae. Conversar também com o professor Rodolfo Froza, que é muito conhecido aqui na região também, professor de matemática. Como é que a matemática pode aproveitar a inovação? Como é que vai, Rodolfo? Tudo certo? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, então a gente estava com uma grande expectativa na escola de conhecer aqui o espaço e os alunos, ao chegarem aqui, foi encantador, né? Essa arquitetura moderna, que é bem atrativa para eles. A gente chegou, eles já foram recebidos, tinha um robozinho aí, então, que
Foi muito Cachorro. interessante. O cachorro, robô. Então eles acharam muito legal, muito, muito atrativo, que nem eu disse antes. E para mim me chamou bastante atenção, que eu fiquei com os nonos anos no projeto Caldeira, que está acontecendo em Porto Alegre, e traz muito essa questão de inovação, tecnologia, que hoje em dia é uma coisa que os jovens estão procurando muito, que é o interesse deles, né? A maioria deles essa questão de tecnologia, inovação. E também chamou bastante atenção essa questão de parceria com essas grandes empresas de tecnologia, que foi citado IBM, Microsoft, assim, ó, que, por exemplo, quando eu tinha a idade deles, na época da escola, imaginar conexão com essas empresas teria que sair do país, né? Ir para os Estados Unidos, lá na região do Vale do Silício, Palo Alto. E Se o tem pai e a aqui mãe pertinho. deixassem, né? Se o pai e a mãe deixassem, né? Nessa idade. E a gente tem aqui pertinho agora, Porto Alegre, e trazendo agora também para Encantado, então vai ser grandioso para os nossos estudantes. Para o teu trabalho como professor de matemática, o que, que um espaço desse também vai contribuir para dentro da sala de aula, para motivar os alunos daqui a pouco a se interessarem mais pela matemática? Com certeza. Como na escola a gente tem que dar conta de formação geral básica, todos os conteúdos, questão socioemocionais também, que é bem forte hoje em dia. Então, às vezes, acaba faltando um tempinho também para essa questão de tecnologia e inovação. E a matemática está presente em tudo, né? Principalmente nessa questão da tecnologia. E vai agregar muito. A gente pode usar agora novos softwares, novos programas, que às vezes também o professor pode agregar no seu conhecimento vindo aqui e vai fortalecer para todo mundo. Hoje o aluno que tem um entendimento, né? Porque antigamente talvez tinha um certo, eu quero ficar longe da matemática, né? Aquela coisa assim de não gostar de fazer contas e talvez não entender muito até onde poderia chegar a partir da matemática. E hoje, com esses exemplos que se tem próximos, a gente vê como ela é importante, né? Não só para saber somar, dividir, multiplicar, mas para criar daqui a pouco aplicativos, softwares, enfim, é um campo muito aberto, né, Froza? Sim, com certeza. Como é que eu posso dizer? Te dar o exemplo, o Rodrigo Dallavecchia, que é o CEO da Evecom, que é a startup que está fazendo muito sucesso, era professor de matemática, né? É professor de matemática. Por exemplo, um conteúdo que é o plano cartesiano, que a gente localiza. Eu mostrei esse dia para eles como é o funcionamento da máquina impressora 3D, né? Ela faz exatamente isso. Ela localiza pontos, tem o X, o Y e o Z, que é a terceira dimensão. É exatamente isso que uma impressora 3D faz. Ela dá os comandos, ela dá os pontos do plano cartesiano e a máquina vai imprimindo lá certinho. E é uma relação que a gente pode fazer, essa questão de tecnologia e ao mesmo tempo a matemática. Que bacana. Prof. Caroline, e aí, qual a tua impressão do Encanta Hub? Como é que já foi participar desse primeiro evento, o Festival Encantado Criativa? Tudo bem? Então, bom dia, né? Primeiramente, agradecer a participação aqui. E sim, então, nós todos ali do Centro Municipal ficamos encantados. Viemos com os alunos do 6º ao 9º ano aqui. Foi certamente, então, uma experiência incrível na última terça-feira no festival. E eu participei junto com os alunos do 8º ano aqui, que é a Maria, que está junto comigo, numa oficina de inteligência artificial. E eu, diferentemente do Rodolfo, sou professora das áreas de humanas, né? Eu sou professora de história, então, às vezes é um pouco difícil tentar associar a questão da tecnologia, assim, numa disciplina que busca lá questões que vai lá para a antiguidade, né? Mas sim, a gente consegue e é essencial em alguns momentos. Hoje em dia, até ontem mesmo, nós estávamos em uma aula de história, trabalhando com documentos da Lei Áurea. Então, nós conseguimos usar a tela interativa da sala de aula para pegar documentos originais da época. Então, a gente conseguiu trabalhar com a fonte primária da Lei Áurea a partir da tecnologia, né, do suporte tecnológico. E, enfim, né, aqui o espaço, a gente vê ele como um catalisador de ideias, né? Então, a gente chega aqui e a gente vê as ideias sendo criadas de uma rapidez, assim, a possibilidade das coisas acontecerem. Então, a gente consegue enxergar as coisas sendo criadas aqui. Diferente lá da sala de aula, que, claro, né, a gente precisa ter ali o ambiente da sala de aula, as cadeiras, as classes corretinhas, mas aqui a gente chega, a gente vê esse ambiente de coworking, os alunos, então, entender o que é o coworking.
esse espaço que traz ali o trabalho coletivo, compreender, então, o trabalho de outras áreas juntamente. Então, até essa questão interdisciplinar, entender que a história ela pode, sim, colaborar com as áreas de exatas, que compreender, então, o processo histórico da formação, de algum avanço tecnológico também vai colaborar para entender o processo hoje em dia também de alguma tecnologia. E, enfim, né, esse prédio aqui sensacional, a gente está muito animado e bastante ansioso, porque que a gente vai poder, futuramente, poder aproveitar aqui. Bem ansiosa. Que bacana. Vamos colocar as duas alunas também na conversa, a Maria Vitória e a Isabelle, que estudam aqui em Encantado, as duas são do 8º ano, né? E aí, Maria, tua primeira impressão quando chegou aqui no Encanta Hub? Eu achei incrível. Foi uma expectativa que nem eu esperava, que ia ser tão legal. A gente aprendeu diversas coisas, vantagens, desvantagens do IA. Foi muito legal. Inteligência artificial para ti já é um assunto que está na tua rotina? Como é que tu encaras isso, hein? Tá como tu disse, tá em todos os lugares. Na escola, em casa, no quarto. Então foi uma coisa muito, muito, muito. Como posso explicar? Legal. Que eu aprendi diversas coisas. Vocês tiveram uma oficina só disso, então, no evento. Uhum. Isabelle, para ti? Foi uma coisa muito legal também, a impressão aqui do lugar, um lugar muito bonito, né? O cachorro robótico, que foi uma das partes mais legais, particularmente, que muita gente gostou. Gostei bastante também da nossa oficina ali aprendendo sobre IA, teve jogos, assim, foi uma troca de perguntas. O moço nos explicava e ele fazia perguntas pra gente pra ver o que a gente sabia e tal, nos dava docinho, né, um mimo ali pra poder, para os alunos falarem, sair da timidez. Foi algo muito bacana, gostei bastante. É basicamente isso. Um lugar impressionante aqui. Tu já usa a inteligência artificial para algum trabalho? Alguma coisa assim? Sim, já cheguei a usar, não foi com tanta frequência, né? Agora que eu estou usando mais. E é basicamente isso. Eu uso, né, no dia a dia, às vezes, fazer perguntas. Aquela curiosidade que vem do nada na nossa cabeça, né? Uma informação qualquer. Karen, como é que, pegar esse gancho da inteligência artificial, vocês, dentro da Rede Calábria também, na própria rede municipal, tratam desse tema, de que forma usar, equilibrada, enfim, como é que vocês já vêm falando sobre isso? Nós usamos no Makerspace, né, nos projetos, nas oficinas. Então, nesse espaço, as oficineiras trabalham com a inteligência artificial. E aí eu já queria linkar o nosso trabalho com o que teve aqui à noite no workshop. Nós conhecemos a inteligência artificial, nós trabalhamos com as crianças, mas aqui, naquela noite, a gente aprendeu a forma correta de usar com as crianças, né, na turma, como instigá-los, porque quando eles usam a inteligência artificial, eles estão aprendendo com ela, e às vezes nós, adultos, professores, não tínhamos, né, não tivemos orientações de como orientar as crianças a usar. Então, nesse dia, a gente aprendeu isso, e foi uma palhinha, né, mas foi muito bom. E nós estávamos aqui em coordenações e alguns educadores, então a gente conseguiu as coordenações passar para esses oficineiros, né, que não puderam estar presentes, e de como articular essa nova maneira nas oficinas que eles fazem no dia a dia. Deixa eu ouvir do Froza também, tua visão sobre a inteligência artificial e o aproveitamento benéfico dela também, o Froza. Exatamente. Isso a gente tem que saber que é uma ferramenta que está aí para o bem, né? E hoje em dia a gente vê muito mau uso dela também. Então, essa conscientização, né? Que é uma ferramenta excelente, traz muitos benefícios, facilita muito a vida das pessoas, mas tem que ser usada para o bem, né? A gente agora, daqui a uns dias tem campanha eleitoral, a gente sabe que cada vez mais estão usando isso, às vezes muito mais para o mal do que para o bem, às vezes para destruir a vida de uma pessoa.
E a gente pega, às vezes, principalmente o pessoal de mais idade, que ainda não tem esse discernimento do que é real, do que é verdadeiro. Acredita em tudo. Sim, a gente vê toda semana uma notícia de golpe, de às vezes coisa assim absurda, a mulher achar que tá se envolvendo com o Elon Musk, com o Arnold Schwarzenegger, e a gente vê isso acontecendo real, então tem que ter essa conscientização e para todas as idades, né? Porque os mais prejudicados talvez estão sendo os idosos mesmo, nessa questão. Não tem como fugir também, né? Por isso a importância desses momentos para reforçar com os alunos, com os professores, o lado útil dessa inteligência artificial. Bruna, tua visão sobre isso? O que tu pensas a respeito disso? Eu vejo, Diogo, que assim, a inteligência artificial, o Rodrigo da Evcom traz muito isso na fala dele, né? Não vai substituir um humano. A inteligência artificial substitui quem não sabe utilizar bem, porque já está no nosso meio, como as meninas estudantes falaram, né? Já está no nosso dia a dia. Quem tem um assistente em casa, uma Alexa, é a inteligência artificial dialogando contigo, né? E, por exemplo, o quanto pode exponenciar de conteúdo na escola para um estudante que quer dar letra, uma melodia para uma letra, por exemplo, né? E aí a inteligência artificial ajuda nesse sentido. Mas o importante é trazer aos estudantes e aos profs como utilizar, né? A gente sabe, assim, tem tal inteligência artificial, ela faz isso, mas ok, como eu aplico, né? Como eu uso no meu dia a dia. Então, até da oficina com os profs eu não participei, mas eu imagino que tenha sido fantástico, né, Karen? E o dia com os estudantes foi muito legal, recebi feedbacks bem positivos. Karen, o que mais chamou a atenção desse primeiro evento do Festival Encantado Criativa? Porque agora se cria a expectativa de mais eventos assim, né? Até para ocupar esse espaço aqui do Encanta Hub. Deixaram a gente com uma vontade, assim, demais, né? Então, acredito que foi plantada a sementinha. Nós falávamos antes, né, do cachorro robô, e foi tão incrível. O que era esse cachorro robô aí, para quem está nos acompanhando agora e não sabe do que a gente está falando? Ele estava à noite com nós, então ele fez algumas manobras ali, foi apresentado para nós, mas durante o dia eu vi que ele teve até um nome, né, gurias? Uhum. Teve Que nome? Que nome ele tinha? Brigadeiro. Brigadeiro. Eu acho que cada turma que chegou, então deu um nome também para ele. E ele estava recepcionando as crianças. Então, pelo que a gente acompanhou nas redes sociais, ele recepcionava as crianças, né? E antes também nós falávamos disso, que foi tão impressionante para as crianças, né? Mas para nós adultos também foi muito impressionante, porque nós não tínhamos contato, isso era tão longe de nós, né? E agora, como o Rodolfo disse, está aqui pertinho de nós. Então, toda essa inovação, essa tecnologia, esse espaço foi e está sendo incrível, assim, acompanhar, né? O que vocês acharam do cachorro robô? Muito legal. Ele faz diversas manobras, manda coração, pula, fica de ponta cabeça. Pode falar no microfone. Ele fica de ponta cabeça também, dá patinha, né? Controlado, pelo que eu vi, em um controle remoto. Tinha alguém controlando, então. Tinha. Menos mal, né? Seria algo meio preocupante. E ele parece bem levinho, né, meninas? Pulando e rolando, ele parece bem levinho. Mas o moço que estava controlando ele disse que ele tem 20 e poucos quilos. Então, nem dá para imaginar que ele é tão pesado, né? É uma realidade. Até a Bruna falava que ele tem capacidade para auxiliar em resgates e tudo mais, né, Bruna? Tem essa questão A gente importante. conversou naquele dia com o Patrick, que é o rapaz que operava, né? E ele trouxe, assim, diversas possibilidades que o cachorro pode fazer. Ele tem uma câmera em frente, então ele consegue acessar locais de difícil acesso mesmo, para fazer uma busca, um resgate, tu dá um comando para ele e vai acompanhando através da câmera pelo celular. Então, assim, que impressionante isso, né? A gente imaginar. Muito legal. Bruna, o que tu esperas, assim, daqui para frente? Com essa proximidade com o Encantado, o Sebrae também tem projetos grandiosos na área do empreender, da inovação, e aqui está a oportunidade, né? Com certeza. Nós temos uma perspectiva de contribuir com o contraturno escolar, que a Rede Calabria já vem operando, né? Entendo que os estudantes de séries finais, oitavos, nonos, talvez venham para cá no ano que vem, e aí temos essa expectativa de poder desenhar alguma participação com oficinas, com palestras, com atividades que o estudante possa se enxergar dentro desse espaço, se enxergar transformando a realidade da comunidade Encantado também, através dos projetos escolares.
Como é que vai funcionar esse trabalho do turno inverso, do turno integral aqui no Encanta Hub, a partir desses projetos que a Calabria também desenvolve aqui? Então, a Rede Calabria ela vai atuar aqui no contraturno com os anos finais, mas a estrutura, oficinas e organizações ainda estão sendo organizadas. Hoje vocês já desenvolvem um trabalho muito forte no espaço maker dentro das escolas, que aliás é outra novidade, não mais tão novidade, mas um projeto muito diferente, né, do que a gente costuma ver por aí, né? Isso, nós atuamos em três espaços, né, em 3 escolas municipais, com aproximadamente 550 crianças, e o nosso planejamento, a nossa organização, a nossa dinâmica é bem diferente do que estávamos acostumados. Então, falávamos antes também, agora o projeto em abril de 2026 fecha 4 anos, mas ainda é algo novo, né? O Maker é algo novo, as oficinas, o planejamento. Quem vem e conhece é sempre uma expectativa, né? De novo, porque é tudo novo e a gente está sempre aprendendo também e colocando em prática e partilhando com o turno regular, com a SEC. Então, é um conjunto onde os 3 setores trabalham juntos, né? O Espaço Maker não deixou de ser vamos dizer assim, uma primeira ideia do que poderá ser o Encanta Hub, né, quando estiver funcionando a pleno também. Rodolfo, qual é a tua expectativa de futuro aqui para esse espaço? De que forma vocês também pretendem estar cada vez mais aqui buscando conhecimento, inovação, enfim, usando isso aqui? Primeiro, a gente fica bem feliz, eu também particularmente, que a gente via esse prédio aqui da Univates com toda essa estrutura. Posso usar a palavra abandonado, né? Sem uso. E agora a gente vê ele bonito, toda essa estrutura. E com certeza vai agregar muito, tanto a educação quanto o município de Encantado, né? Todo mundo só tem a ganhar. E espero que seja bem proveitoso, que o pessoal valorize, participe quando tiver os eventos, as coisas, que é uma estrutura que eu acho que poucos municípios têm hoje em dia para poder aproveitar, né? Então, espero que a população encantadense saiba usufruir muito bem esse espaço. E tem bastante espaço ainda para ser ocupado, né? Toda a estrutura do prédio do antigo campus da Univates, apenas uma parte já está em operação, que é onde a gente está agora, mas tem muito espaço ainda para ser desenvolvido. Da mesma forma para ti, Carol, qual é a tua expectativa de uso desse espaço e também de que forma tu pretendes trazer teus alunos para cá e aproveitar tudo isso? Sim, então eu já vejo aqui esse espaço, que é um espaço imenso, né? Consigo imaginar, então, futuros eventos que podem acontecer aqui, da iniciação científica, que eu espero que retorne ano que vem, bastante ansiosa também para trabalhar com os alunos a questão da iniciação deles na questão da ciência mesmo, das pesquisas científicas, inclusive no meio da tecnologia mesmo, né? Porque afinal aqui eles estarão rodeados disso. Da formação de professores, né? Então, espero participar bastante também de formações que irão enriquecer o nosso currículo. Então, certamente, para a gente, nós, professores, nos enriquecermos na nossa trajetória e também para os alunos, né? Vai ser muito lindo ver os alunos também aqui trabalhando juntos, crescerem, aprenderem bastante, né? Porque é aquilo que a gente fala, eles já conhecem, eles já têm a tecnologia. Aqui vai ser, então, um espaço que eles vão ser guiados para trabalhar essa tecnologia no caminho correto, né? Saber trabalhar, saber lidar com essa tecnologia, né? Saber fazer as perguntas certas para as inteligências artificiais, para os equipamentos. Saber trabalhar, né? Com isso corretamente, né? No caminho que eles vão. Bruna, eventos como o Festival Encantado Criativa, tu entendes que terá que ser uma rotina também, não só esse evento, mas outros eventos desse porte, nós teremos que trazer para Encantado? Eu tenho certeza, inclusive porque o Encanta Hub, acredito que vai ser, já é, mas vai se tornar ainda mais uma referência para a nossa região do Vale do Taquari, né? Então, movimentar outros municípios no entorno pelas iniciativas de educação. Mas acho que a gente pode ouvir das estudantes também. O que elas esperam? O que você acha, Diogo? Pois é, e aí, Maria? Tem a Maria, tem a Isabelle, pode falar.
Não, de que forma vocês pretendem ocupar esses espaços também, estarem aqui? O que mais chama a atenção de vocês? O que mais chamou a atenção de vocês do Encantado Criativa, que poderia daqui a pouco ter de novo, ou avançar cada vez mais? Mas bastante, né, o que é o principal, o objetivo, a inteligência artificial, né? Mostrar aos alunos a maneira correta. Nós tivemos a palestra, mas eu não sei como foi com os sextos e os sétimos, né? Que eles estiveram aqui com o cachorro robô, não sei mais o que tiveram. A gente mais que teve essa palestra, né, de como falar para a IA pegar fontes confiáveis de texto, né? Já que não sabemos de tudo no final. Cuidar, né, usar em excesso e tal, saber que não precisa pegar tudo também dela, a gente tem que se desenvolver nessa questão. E imagino, talvez, nessas coisas de iniciação científica, os alunos aprenderem a fazer pelo menos aquelas coisas robóticas pequenininhas, talvez a gente pode ter acesso aos materiais. Seria algo bem legal fazer grupos, apresentações nesse local, que é um lugar muito bonito. Acho que seria algo muito bacana. Que bacana. Tu já tens uma ideia, assim, de futuro, de trabalho, de profissão que tu pretende seguir? Eu pretendo seguir com biologia. Assim, né? Marinha, terrestre, é o que eu tô pretendendo. Mas vamos ver o que pode dar, né? Ainda tem que. Jovem aprendiz, né? Não sei o que vai por vir, não sei nem pra onde eu vou, mas. Sim. A mãe quer me colocar em um ensino médio bom, uma escola boa, né? Então, Legal. E tu, Maria? Eu quero fazer medicina. Medicina, que é outra área que não para de avançar, né? E certamente se aproveita também da inteligência artificial para ajudar as pessoas, né? Para encontrar a cura e para muitas doenças. Bom, temos 2 exemplos aqui de profissões de sucesso, hein, Karen? O que tu acha? Impressionada. É. E essa deve ser uma rotina da educação de Encantado, né? Despertar nos alunos para terem, daqui a pouco, a oportunidade para buscarem essas carreiras que estão hoje, não digo carentes, mas que estão abrindo portas também para seguir. É por aí, Carol? O que tu acha, como professora? Sim, com certeza, né? Então, despertar, né? Encantar. Eu sei que às vezes a gente acaba sendo repetitivo falando diversas vezes o encantar, né? A cidade de Encantado às vezes desperta isso na gente, né? Mas a gente, nós como professores, acabamos tendo, né, esse papel ali de tentar trazer o aluno, né? Encantar o aluno, então, para as possibilidades, né? Mostrar ali, então, que sim, que eles conseguem ter acesso a espaços como esses, né? São espaços encantadores, que são espaços que muitas vezes eles só teriam acesso lá numa universidade. E eu até estava lembrando, assim, eu sou aluna de escola pública e eu fui ter acesso a um espaço nesse nível, assim, quando eu consegui uma bolsa do doutorado lá na PUC 360. Então, assim, eu lembro de chegar lá e ficar, assim, abismada. E aí eu pensei, meus alunos do 8º ano já têm acesso a um espaço desse nível, sabe? Então, assim, isso é incrível. Ele já tem, então, aquela autoestima. Para a autoestima do aluno, isso é tudo de bom, né? Eles se sentem pertencentes a um espaço lindo, bonito. Eles se sentem, então, merecedores disso, né? Eu acho que isso daí, com certeza, desperta neles a possibilidade. Então, eles se sentem pertencentes a um espaço bonito, cheio de possibilidades, e veem, então, que a vida, sim, né, permite para eles tudo, né? Tudo é possível para eles. E começa a criar uma cultura desses assuntos, né? Ela passa a fazer parte do dia a dia das escolas, da conversa dos alunos, né? E isso certamente lança um desafio também para o próprio governo de Encantado, que, ó, os alunos estão querendo agora, né? Então tem que dar certo, tem que avançar. Por aí, cara. Eu ia pegar o gancho da prof sobre isso de encantar as crianças, né? E esse é um trabalho que a gente faz diariamente de incentivá-los, né? De instigá-los que eles podem ser médicos, que eles podem ser qualquer coisa que eles quiserem, né? Que eles têm capacidade para isso. E esse espaço aqui, o Encanta Hub, eu acredito que vai nos ajudar muito a impulsionar essa vontade neles, né?
de que eles podem, de que eles conseguem e que eles vão ser grandiosos futuramente. E aí, Rodolfo? Também tem essa visão? Essa ansiedade aí para as coisas acontecerem? Não, com certeza, que nem a prof falou, foi comentário também, dentro da sala de aula tem aquela das cadeiras retinha, lá o quadro, o professor lá na frente, aqui tu vê um ambiente totalmente diferente, com uma arquitetura moderna, atrativa, e com certeza vai melhorar ainda mais esse aprendimento dos jovens, vai despertar essa curiosidade, como a gente tem na iniciação científica, que todo dia é um aprendizado, né? E é isso aí, como o prof falou, eles podem ser o que eles quiserem, sendo grandiosos, basta despertar o conhecimento, a curiosidade, que todo mundo tem essa capacidade, digamos assim. A gente está aqui no espaço, gravando aqui o podcast, no espaço da biblioteca, né? E pelo formato dela, distribuição dos livros, dá até vontade de ler os livros, né? Que chama atenção também. É uma biblioteca diferente que tem aqui no Encanta Hub. Bom, a gente já está no final do nosso episódio, terceiro episódio do podcast Encantado Educa, hoje reunindo essa galera aqui para falar sobre o Festival Encantado Criativo e também um pouco do que eles esperam de aproveitamento aqui do Encanta Hub, que é o Centro de Inovação e Tecnologia de Encantado, que foi inaugurado agora no mês de novembro e que tem muitas ideias pela frente, muitas oportunidades para oferecer para os professores, para os alunos e também para a comunidade de Encantado e da região. Bruna, obrigado pela presença, que o Sebrae possa inspirar cada vez mais boas ideias aqui para a nossa região. Muito obrigada, Diogo. Obrigada também pelo espaço de participação. E para fechar, assim, trazer que eu vejo esse movimento do Festival Encantado Criativa e do Encanta Hub como o protagonismo do estudante de fato, né? Porque na educação muito se fala sobre o protagonismo. O protagonismo é, inclusive, uma das competências da Base Nacional Comum Curricular, mas ele não se concretiza, não se consolida se o estudante não tem o espaço de se experimentar, de entender o que ele gosta, o que ele não gosta também. Então, assim, dar os parabéns. Acho que é um primeiro de todos os grandes movimentos que virão por aí. Prof. Carol, teu recado final é professora de História e Artes, hein? Olha só, dá para criar muita arte aqui. Com certeza. Agradecer, né, a participação, né? Estamos animados para os próximos dias que virão aqui nesse espaço, né? Que sejam dias incríveis, né? Estamos sempre aqui, então, à disposição, né? Que seja, então, o começo de uma jornada muito bonita e é um prazer imenso estar fazendo parte desse momento da história da nossa cidade, né? Com certeza. Maria, obrigado pela presença, sucesso na tua vida, que tu possa conquistar o sonho de ser uma grande médica. Obrigado. Tá bom, Isabel? Obrigado pela presença. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui falar. Então tá, seu Rodolfo, que o senhor continue inteligente aí na matemática para levar esses alunos para um futuro de bons empreendedores, de muito sucesso nas suas vidas, quem sabe aí seguindo também nessa área das exatas. Então a gente agradece a participação aqui, o espaço cedido, e a gente fica bem feliz, né, que o governo municipal está fazendo jus a esse logo Cidade do Futuro. Então, apresentando não só esse projeto aqui do festival, do Encanta Hub, mas todas as tecnologias estão sendo aplicadas em escolas, na cidade, que é a cidade do futuro mesmo. Que bacana. Karen, obrigado pela presença. Obrigada. Nós ficamos felizes quando temos um governo, pessoas que olham para a educação, né? Então, isso é muito legal. Nós, como profs, ficamos felizes. E é isso, que dias incríveis venham por aí. É aquela história, né? Quem mandou fazer, né? Agora que fizeram, que tragam bons exemplos e boas oportunidades. Mas acho que essa é a visão e esse projeto do Encanta Hub, ele materializa exatamente isso, né? De ser uma cidade do futuro, de acreditar que é possível, né? Mesmo com uma região de uma população menor, se a gente olhar grandes cidades e tudo mais, mas de que é possível sim abrir essas oportunidades para essa galera aí aproveitar. E assim nós fechamos o nosso podcast Encantado Educa, o terceiro episódio, e nós voltamos na próxima. Até lá!